Abram em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Vamos ler. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Fé, esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Tá, mas eu vou falando aleatoriamente, tem que ficar ligado, tá? Vamos lá. Maiara, a hora que já estiver pronto aí, você já traz, que eu quero que o pessoal fique olhando as linguagens e para decorar. Então, eu estava estudando sobre as 5 linguagens do amor de Deus. Existem 5 linguagens do amor, que são as 5 linguagens básicas do amor. São linguagens onde a gente transmite o amor, a gente demonstra o amor, e são linguagens onde a gente entende o amor, a gente compreende que é amado através daquelas linguagens. E o livro que eu me baseei assim nessa palavra, ele foi escrito por um antropólogo. O antropólogo é um cara que é conhecedor do ser humano. Ficou meses nos livros mais vendidos na lista do New York Times. Ele estudou muitos anos. Ele fez primeiro as 5 linguagens do amor para casal. Depois ele fez as 5 linguagens de amor de pai para filho. E depois ele fez as 5 linguagens do amor de Deus. E eu estava lendo sobre isso essa semana e eu falei, poxa, eu vou trazer essa palavra porque ela é tão maravilhosa para todo mundo poder conhecer um pouco mais de como Deus demonstra amor por nós e como é que nós demonstramos nosso amor pelo nosso Deus. Então, vamos lá. Prestem atenção, porque eu vou ficar explicando sobre as linguagens no começo. Não deixa a mente vagar, tá bom? Pode tirar o versículo. Então, vamos lá. A primeira linguagem. Nós temos 5. Presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço e toque físico. Essas são as principais, mas existem alguns dialetos que a gente fala entre essas também, que a gente também usa para demonstrar amor. Mas as 5 formas que a gente mais demonstra são essas. Existem basicamente as 5, isso. É como se fosse um idioma que é falado, tá? Existem pessoas no mesmo casamento que falam linguagens diferentes. Então, tem pessoas que, como se no casamento uma pessoa falasse inglês e a outra português. Elas se amam, mas elas não conseguem se comunicar, porque elas não usam a mesma língua. Então, vamos lá. A primeira é presente. Como é que funciona essa linguagem? Quem é mais fluente nessa linguagem, quem tem essa linguagem para demonstrar e entender amor, ele dá presentes. E ele gosta de receber. Dar e receber presentes é uma linguagem universal. Desde pequeno a gente costuma dar, receber presente. Criança gosta, jovem gosta, adulto gosta. Mas eu já ouvi pessoas falando, por exemplo, meu marido me dá presente, me dá presente, me dá presente, mas isso não quer dizer nada para mim. Por quê? Porque a linguagem dela não é a mesma. E a dele é. Ele acha que está demonstrando amor dando presentes, mas ela não está entendendo que ele a ama, porque ela fala uma outra língua. Ela fala assim, mas ele nunca me elogia.
Então, a linguagem dela é outra. Crianças, adultos, adolescentes gostam. Mas para quem fala essa linguagem, para quem demonstra amor com a linguagem de presente, quem entende o amor na linguagem do presente, essa pessoa não precisa receber ou querer ou dar um presente caro. Qualquer coisa que demonstre para ela que a pessoa se lembrou dela, já vale. Uma conchinha que a pessoa pega na praia, já demonstra amor. Uma rosa que ela roubou de um jardim de alguém, já demonstra amor. Uma pedrinha que ela achou colorida e falou, olha, essa pedra me lembrou os seus olhos, já demonstra amor. Então, a pessoa que fala essa linguagem, porque, irmãos, todo mundo vai gostar de ganhar presente, né? Então, assim, quem só... a minha linguagem é essa, mas se for presente barato não funcionar para você, não é sua linguagem. A linguagem que fala de amor é qualquer tipo de presente. Essa pessoa te deu uma prisilinha, essa pessoa te deu um brinquinho, um anel, algo que, de repente, não foi tão caro, mas mostrou para você que ela se lembrou de você. E aí ela, através dessa linguagem, demonstrou amor. E você recebe o amor quando você valoriza qualquer tipo de presente, independente do valor financeiro. O outro é tempo de qualidade. Significa dar uma atenção exclusiva para aquela pessoa. Naquele momento, a atenção precisa ser somente da pessoa que tem esse tipo de linguagem. Tempo de qualidade. Para uma criança pequena, por exemplo, é um pai sentar no chão para brincar com o filho e ficar focado nele, sem fazer mais nada. Para um casal, às vezes, sentar no sofá e assistir algo que eles possam comentar, olhar um no olho do outro, pegar na mão, conversar, sem estar distraído com o celular. O foco é só da pessoa. De repente, o casal pode fazer uma caminhada ali no quarteirão mesmo, mas onde seja o foco só eles. Onde eles estejam conversando os dois, compartilhando os dois. É sair para jantar. Mas tem que estar completamente dedicado àquela pessoa. Eu já escutei, por exemplo, pessoas falando assim, mas eu levo ela para jantar o tempo todo. E a mulher falando assim, mas você não sai do celular. Então, ela não entende que ele está dando atenção para ela. Ela não entende aquilo como uma linguagem de amor. O tempo não está dedicado para ela. Isso é vice-versa, irmãos. Às vezes eu falo mais o exemplo da mulher, mas serve para a mulher e serve para o homem. Para o adolescente, às vezes, é o pai sair com o filho para ir num jogo de futebol, para ir pescar. Mas o foco não é o jogo e nem a pescaria. O foco é os dois conversarem, os dois estarem, independente de qual é o evento, onde eles foram, conectados. Palavras de afirmação. É um outro tipo. Quem usa a palavra de afirmação, gosta de usar palavras que estimulem as pessoas. Quem usa esse tipo de palavra é aquele que sempre elogia. Sempre elogia. E quando essa pessoa tem uma mãe que critica, por mais que a mãe demonstre amor em outra linguagem, ela não entende que é amada pela mãe. Porque a linguagem dela é palavra de afirmação, de incentivo. E, de repente, a mãe é aquela que só corrige. Você não faz isso, nada direito, você... E ela não entende que a mãe a ama. A mãe pode estar achando que ela está num cuidado, mas a linguagem do filho é de incentivo. Palavras de afirmação. Assim é o cônjuge também. Às vezes a mulher só critica o marido, só critica. E o marido está esperando um incentivo dela. Porque a linguagem dele é palavra de afirmação.
São pessoas que usam palavras para estimular as outras. Você fica bonita nessa roupa, você fez um ótimo trabalho, eu consegui ver todo o seu esforço, parabéns. Obrigada por tirar o lixo, obrigada por lavar a louça, obrigada por me ajudar a tirar a mesa. As palavras podem ser direcionadas à aparência, ao comportamento, à personalidade. E quando você reforça as virtudes e as qualidades, você sempre incentiva. Quem fala essa linguagem vive de elogios. Críticas para essa pessoa são mais difíceis do que um soco. Atos de serviço. É uma outra língua. Para quem fala somente essa linguagem, palavras às vezes parecem vazias. Às vezes a pessoa elogia, a pessoa fala, não entende porque a linguagem dela não é essa. A linguagem dela é ato de serviço. É como aquele marido que trabalha muito, mas não fala um eu te amo, não reconhece uma coisa boa que a esposa faz. E aí a esposa vai reclamar e fala assim, por que ele nunca me elogia? E ele fala, eu acho que ele não me ama. E ele fala, mas como que eu não te amo? Eu trabalho o dia inteiro por você. Porque a linguagem dele é atos de serviço. E ele pensa que ele, trabalhando pela família, ele está demonstrando que ele ama a família. E qual que é o intuito de eu ficar explicando tudo isso para vocês? O intuito é que quando a gente conhece os tipos de linguagem que são faladas no nosso casamento, no relacionamento de pai com filho, no relacionamento entre amigos, no relacionamento da igreja e no relacionamento com Deus, a gente pode aprender o idioma da outra pessoa. A gente pode se esforçar para falar na língua dela, mesmo que não seja a minha língua. Mas se eu quero demonstrar amor para ela, eu preciso descobrir qual é a linguagem que, quando eu falar, ela vai se sentir amada. E vice-versa. Existem muitos casais, existem muitos amigos, existem pais e filhos que têm o relacionamento turbulento porque falam línguas diferentes. Então, hoje, em nome de Jesus aqui, Deus vai nos dar estratégias para que a gente melhore no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com os filhos, no nosso relacionamento com os pais e, principalmente, no nosso relacionamento com o nosso Deus. Amém? Para quem fala a linguagem de atos de serviço, palavras são vazias. Às vezes o marido diz que eu te amo e a mulher fala, essa palavra é vazia. Se me amasse mesmo, fazia isso, fazia aquilo, me ajudava nisso, me ajudava naquilo. Existem várias formas de quem fala essa linguagem demonstrar amor. A pessoa faz uma bela refeição, é aquela pessoa que gosta de cozinhar para a família inteira, é aquele pai que vive arrumando as coisas dentro de casa que quebram, é uma pessoa que ajuda a outra a lavar a louça, limpa a churrasqueira, vem fazer uma faxina na casa da amiga. É aquele marido que viu que o celular da mulher caiu e já levou para consertar. Leva o cachorro, busca os filhos na escola. Quando a mulher, tem mulheres que falam essa língua, às vezes ela até tem empregada, mas ela cuida da casa, ela leva os filhos, ela organiza tudo. É assim que ela demonstra o amor pelo marido dela e pelos filhos. E o último é o toque físico. Abraços e beijos. Quando somos crianças e bebês, já nascemos sendo abraçados e beijados. Adolescentes, às vezes, demonstram essa linguagem dando tapinha no ombro, brincando de lutinha, passando a perna nos amigos, cutucando, fazendo cócega, empurrando. É o toque físico. Os casais de mãos dadas. Tem aquela pessoa que você fala, mas fulano é grudento.
É grudento porque a linguagem de amor dele é de abraçar, é de beijar, é de tocar. É como ele demonstra o amor para você. E talvez você ache grudento porque não seja a sua linguagem. O objetivo aqui é a gente descobrir a nossa linguagem, a linguagem das pessoas que a gente ama, para que o nosso reservatório de amor fique cheio. Quando o nosso reservatório de amor fica cheio, a gente vive melhor. Quando a gente descobre a linguagem da pessoa, a gente pode se comunicar melhor com ela. E como é que eu posso saber? Eu não tive muita certeza, pastor, olhando aí qual que é a minha. Você geralmente se comunica mais na sua principal linguagem. Então, aquilo que você costuma fazer, se você costuma presentear muito, geralmente é a sua linguagem. Se você costuma fazer favores para as pessoas, tentar ajudar de alguma forma, geralmente a sua linguagem é atos de serviço. Se você é muito abraçador, beijoqueiro, a sua linguagem é toque físico. Se você é uma pessoa que incentiva, que elogia, que gosta de pôr as outras para cima, a sua linguagem é palavra de afirmação. Geralmente, a linguagem que você usa mais para se comunicar é a sua principal. E se você não sabe, geralmente também, a sua maior reclamação é a sua linguagem. Ai, meu marido nunca me ajuda, meu marido nunca me ajuda. Então, a sua linguagem é ato de serviço. Ah, você nunca me elogia, você nunca me elogia. Ah, então a sua linguagem é palavra de afirmação. Aquilo que você mais reclama é o que você mais está precisando. E se é o que você mais está precisando, é a linguagem que você quer. As nossas 5 linguagens do amor refletem o amor divino. Se o homem foi feito à imagem de Deus, então o nosso Deus é fluente nos 5 idiomas. Ele fala com a gente através dos 5 idiomas, mas ele tem vários dialetos. Ele não tem só essas formas de falar o amor, ele tem outras várias que ele fala em alguns dialetos a mais. Mas as 5 principais são essas. E olha que lindo, além dele falar com a gente nas 5 principais linguagens do amor, ele também quer ser adorado e amado nas 5 linguagens do amor. Então, isso quer dizer o quê? Que independente da linguagem que eu descobrir hoje, que eu falo quando eu demonstro meu amor para Deus, eu tenho que me aperfeiçoar nas outras também. Porque o meu Deus quer adoração nas 5 linguagens do amor. E eu preciso perceber aquilo que tem faltado um pouco mais em mim para que eu aperfeiçoe, para que eu possa adorar o meu Deus, para que eu possa demonstrar amor para Ele de todas as formas. Deus é fluente em todas as linguagens. E Ele quer ser adorado nas 5 e se comunica com a gente através das 5. Mas você costuma demonstrar mais o seu amor por Deus na sua linguagem principal. Então, vamos lá, vamos transferir isso agora tudo para Deus. Falei de casais, agora eu vou falar de Deus. Presente. Como é que uma pessoa que tem a linguagem principal presente, ela demonstra para Deus o amor? Geralmente, ela gosta de dizimar, ela gosta de ofertar, ela gosta de fazer pactos, ela gosta de comprar coisas para a igreja, ela gosta de enfeitar e deixar bonita a casa de Deus, ela gosta de contribuir em agradecimento por tudo. A pessoa que tem uma linguagem de amor que é o presente, que ela se comunica através do presente, ela tem prazer em presentear o Senhor. Mas se você ainda não tem, se essa não é só, você fala, então por isso que eu tenho dificuldade de dizimar, não é minha linguagem. Então hoje aqui Deus está falando que é para você aprender todas, porque Ele quer todas. Aperfeiçoando, hoje nós vamos sair daqui aperfeiçoados, amém?
E como é que ele retribui a linguagem de amor que é presente? Através de bênçãos visíveis, curas, escape, bênção material. Por quê? Porque você presenteou, lembra? Você dizimou e ofertou, lembra? E ele vai demonstrar o amor dele como? Retribuindo o presente, te abençoando e prosperando financeiramente. Casas, carro. Ah, é. É. Mas se essa é a minha linguagem de amor, eu precisei antes demonstrar para o meu Deus ela. E se ela não era, e eu preciso receber essas coisas, a partir de hoje eu vou me aperfeiçoar nessa linguagem para eu começar a receber. Tempo de qualidade. Como é que Deus faz? Esse é importantíssimo. Esse é um dos mais importantes. Quem gosta de passar, geralmente a pessoa que fala essa linguagem, ela gosta de passar um tempão estudando a palavra. Ela faz devocionais, ela lê, ela se aprofunda, ela lê livros e livros. Ela estuda, faz estudo bíblico, consegue ficar horas estudando. Essa pessoa gosta de orar. Essa pessoa gosta de ir ao culto. E essa pessoa gosta de, enquanto ela estiver no culto, estar focada no culto. Ela não permite que nada atrapalhe o louvor dela e o que Deus tem para falar com ela enquanto ela está aqui. E essa é uma das linguagens que Deus mais prioriza. E eu vou contar para vocês já por quê. E aí, como é que Deus fala nessa linguagem? Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu: quando você passar pelo fogo, eu serei contigo. Ele prometeu: você vai ter paz no meio do caos, porque eu vou estar do seu lado. Ele prometeu: ei, eu te tomo pela sua mão e te digo, não temas. Tempo de qualidade. Palavra de afirmação. Quem se comunica com essa linguagem gosta do louvor. Gosta de adorar, de cantar, de pregar, tem facilidade de falar de Deus, de exaltar o Senhor em tudo o que acontece. Escreve músicas e poesias para o Senhor, fala de Deus para qualquer pessoa. Essa pessoa geralmente é aquela que não consegue muito ouvir outro tipo de música. Ela quer só ouvir adoração, 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 adoração. E como é que Deus retribui isso para a gente? Como é que Ele demonstra esse tipo de linguagem, se eu tenho essa se eu quero entender o amor de Deus na minha linguagem? Deus fala assim, ó. A pastora Vanessa leu aqui. Vocês são geração eleita. Vocês são meus. Eu te chamei. Ei, bichinho de Jacó, não temas, eu sou contigo. Ó, sabe o que você é? Povo forte e escolhido. E aí ele fala para você: ei, digo fraco, eu sou forte. Não fala que você é fraco, não. Você é forte. Deus se comunica na nossa linguagem. Atos de serviço. São aquelas pessoas que estão sempre tentando ajudar na igreja. Elas organizam os eventos, elas limpam as igrejas, elas preparam a ceia, elas cuidam para fazer o cachorrão quando precisa fazer um cachorrão. Elas fazem o lanche para a vigília. Elas colocam as cadeiras nos lugares, elas tiram as cadeiras dos lugares. Estão sempre dispostas a colocar a mão na massa.
Mas olha só. Aí que tá. Lembra que eu falei para vocês que sempre que a gente tem uma linguagem principal, a gente precisa se esforçar para aprender as outras? Existem pessoas que têm esses dons, porque são dons, são linguagens, são dons, são maravilhosos, e a igreja não funciona sem todas essas linguagens. E essas pessoas são importantíssimas na casa de Deus. As que fazem atos de serviço, as que trabalham, as que ajudam, são as que estão do lado do pastor para tudo. Mas existem pessoas que elas focam tanto no serviço que elas têm que fazer, que elas esquecem o tempo de qualidade. Então, quando elas estão no culto, elas estão tão atarefadas com as coisas que elas precisam resolver, que elas se esquecem que a hora que nós estamos aqui, nós precisamos estar focados em Deus. Marta e Maria são um exemplo perfeito disso. Com certeza, a linguagem de amor de Marta era serviço. Ela quis demonstrar amor para Deus servindo, ajudando, cuidando, deixando tudo organizado. E Maria era tempo de qualidade. Só que há um momento, porque Deus fala, essas coisas são necessárias. Só que há um momento em que Deus fala, e agora? Não, parou tudo. Agora eu vou falar com você. Senta aqui perto de mim e me ouve. É agora que é um tempo de qualidade. Aquilo que você está fazendo aqui hoje, sabe? Aquilo que você veio buscar. Um tempo de qualidade com o seu Deus. Ei, agora para tudo. Desliga celular. Não responde mais ninguém, porque agora eu estou falando com você. Maria escolheu a melhor parte. Mas as duas são linguagens de amor. Mas existe, por isso que eu falei que uma das linguagens principais é o tempo de qualidade. Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que falar, nada mais me importa. Eu estou dedicada ao Senhor. Nada vai tirar meu foco. E o toque físico? E como é que Deus responde essa língua? Como é que Deus nos demonstra? A Bíblia diz assim, que desde a eternidade não se viu, nem com os ouvidos ouviu um Deus que trabalhe para aqueles que Ele ama. Ele trabalha por nós, Ele demonstra o amor na nossa linguagem. Ele faz crescer aquilo que a gente plantou. Ele faz prosperar o que a gente coloca a mão. Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele direciona o caminho. Ele trabalha por nós, diz que Ele nem pestaneja para cuidar da gente. E o toque físico? As pessoas que falam no toque físico, que têm a linguagem toque físico, são aquelas que dançam, que louvam, que pulam, que levantam os braços, que estão sempre chorando e gritando, encurvando e louvando a Deus com toda a força. São aquelas que querem tocar, elas querem sentir palpável o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes elas falam, eu senti um toque do Senhor hoje o Senhor me tocou. Mas é Espírito. Mas Ele se comunicou na linguagem deles. Deus se comunica na nossa linguagem. Olha que lindo! E aí, como é que Ele retribui? Como é que Ele demonstra amor para a gente? Para quem fala essa linguagem. Ele demonstra através do Espírito Santo, da presença dEle, derramando aquele fogo para que a gente possa sentir o sobrenatural tão forte que a gente tenha vontade de gritar e cair no chão. A gente tem uma principal linguagem, mas a gente tem que desenvolver todas elas. Então, no nome de Jesus hoje, nós vamos se analisar e vamos ver qual linguagem está faltando para mim, Senhor, porque eu vou desenvolver em nome de Jesus. Davi
falava as 5 linguagens do amor, embora ele tivesse uma principal. Mas eu vou dar um exemplo de cada uma aqui. Vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 23. Eu vou ler o 23 e o 24. Então disse Ornã a Davi: toma para ti essa terra e faça, ó rei, meu senhor, dela o que te parecer bem aos seus olhos. Eis que dou bois para o holocausto, trilhos para lenha, trigo para oferta de manjares, tudo eu dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para dar ao Senhor, para que eu não ofereça um holocausto sem custo. Davi tinha que comprar um campo para levantar um holocausto, porque ele tinha contado o povo e Deus se irou e ele queria levantar o altar. E ele foi comprar um lugar. E aí, quando Ornã soube, ele falou: não, eu dou, rei, eu dou, é para Deus. Eu vou dar. E Davi falou: não, eu vou dar um presente para Deus, que alguém me deu. Eu vou dar um presente para Deus que não me custou nada. Que tipo de presente é esse? Não, eu quero comprar e quero pagar o valor certo. Você não vai nem fazer mais barato. Pelo valor que custa, eu vou comprar. Porque eu não vou dar holocausto sem custo. Eu não vou dar presente que eu não paguei nada, que eu ganhei de grátis. O meu Deus merece o melhor presente. Comprou para sacrifício. Então Davi se comunicou e louvou a Deus com presentes. E também quando ele foi separar para o templo, ele deu do próprio tesouro particular dele, uns valores e tesouros absurdos, para que o templo do Senhor pudesse ser construído. A segunda língua que Davi comunicou com o Senhor: toque físico. Vamos lá em 2 Samuel 6,14. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor. E ele estava cingido com um éfode de linho. Em outra tradução diz assim: Davi, vestindo um manto sacerdotal, dançou com todo o entusiasmo. Davi queria tocar. Davi louvou o Senhor com o toque. Ele saltava, ele dançava, porque a arca do Senhor estava voltando, estava vindo para o templo, estava voltando para Jerusalém. Tempo de qualidade. Salmo 5, versículos do 1 ao 3. Salmo 5, versículo do 1 ao 3. Aleluia! Glória a Deus. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha oração. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, pois a ti eu orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Eu vou ficar lá, ó. Eu vou ficar lá, Senhor, eu vou ficar lá. Tempo de qualidade. A primeira coisa do meu dia, eu vou te louvar, eu vou orar, eu vou te buscar e eu vou vigiar aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia! Atos de serviço. 1 Samuel 1, versículo 17. Desculpa, versículo 45. Não, põe o 17 primeiro, pode deixar.
Vou deixar. Então respondeu Eli e disse, não é esse. Eu anotei errado, então vai. Então é aqui. O que é o ato de serviço que eu anotei? Eu vou ler no versículo 45. Davi ouviu dizer que tinha um cara falando mal do Deus de Israel. E ninguém estava se manifestando. Ele falou, mas ninguém vai fazer nada. Vai todo mundo ficar ouvindo esse cara blasfemar contra Deus e ninguém vai agir? Então eu vou lutar pelo meu Deus. Eu vou lá e eu vou matar esse gigante. Capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens com espada e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, aquele que você afrontou. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu vou te ferir, e vou tirar sua cabeça, e blá, 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 blá. Porque eu não vou ficar esperando ninguém fazer por mim, não. Ninguém está fazendo para o meu Deus, pois eu vou lá e eu vou fazer. Aleluia. Palavras de afirmação. Essa é a principal linguagem de Davi, com certeza. Davi escreveu 73 salmos. 73 que estão, na palavra. A gente ainda não sabe se não tem mais que ficaram de fora. Desses salmos tem canções, tem poemas, tem orações, tem agradecimentos. Era a linguagem que Davi mais gostava de usar. E nos Salmos, capítulo 18, de 1 a 3, diz assim. Olha ele louvando a Deus, que lindo. Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. Versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Aleluia! Será que faltou ainda algum elogio? Invocarei o seu nome, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Glória a Deus! Você vê como é possível? Mesmo você tendo uma linguagem principal, você adorar o Senhor com todas as línguas, de todas as formas. Mas pastora, se realmente eu tenho uma língua principal e Deus entende isso, Ele vai entender a minha demonstração de amor quando eu faço um ato de serviço. Eu não preciso fazer todas. Mas a Bíblia pede louvor em todas as línguas. Então, vamos lá ver. Atos de serviço. A Bíblia diz assim, Jesus falou, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. As pessoas falam, mas quando fizemos isso, Senhor? Quando você fez algum desses pequeninos, a mim fizeste. Deus manda fazer. Outra coisa que Deus fala é, a fé sem obras é morta. Precisa ter atos de serviço. Deus quer a demonstração de adoração com atos de serviço. Tempo de qualidade. Cultos racionais. Sabe o que é racional? É você estar bem ciente daquilo que você está fazendo. Deus fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer. Em Salmos ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se tem, nem se antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu preciso ter um tempo de qualidade. Eu preciso trabalhar para o Senhor, e eu preciso ter um tempo de qualidade. Já me mandou fazer 2. Toque físico.
Em Salmos 47, 47, versículo 1 diz: louvai ao Senhor com palmas. Em Salmo 150, versículo 4 diz: louvai ao Senhor com danças. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É comer o melhor. É querendo tocar. Presente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias 3:10. Honrem ao Senhor com os seus recursos e os seus primeiros frutos. Provérbios 3, versículo 9. Deus quer a adoração de forma de presente. Palavras. Efésios 5, capítulo 19, versículo 19. 5:19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ele quer que você fique louvando Ele. Fala entre vocês. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantem, salmodiando e louvando ao Senhor com o seu coração. Cantai louvores ao seu nome. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O que eu achei mais incrível de ver tudo isso é que eu conseguia pensar quem na igreja aqui demonstra amor para Deus com atos de serviço. Eu via bem nítido. Quem aqui na igreja demonstra com toque físico? Quem demonstra com palavras de afirmação e louvor? Quem demonstra sempre com tempo de qualidade? Quem demonstra com presentes? Eu conseguia, na minha cabeça, imaginar, nossa, fulano fala nessa língua, ciclano. E tem pessoas que falam em 2, 3, tem pessoas que são bilíngues. Eu falei para a Paty uma vez que ela é bilíngue, né, Paty? Tem pessoas que falam em vários idiomas. E a proposta aqui é essa mesmo. É a gente aprender a falar em todos os idiomas. Por quê? Porque Deus está dizendo assim, olha, eu quero algo mais profundo com você. Eu quero algo mais íntimo. Eu quero que você fale na sua linguagem. Eu quero falar na sua linguagem, mas eu quero que você aprenda as outras para a gente se comunicar melhor, para que você entenda o meu amor de várias formas e para que você demonstre o seu amor de várias formas. Porque hoje à noite, de mudar, sabe? A gente enfrentou 15 dias de batalha, de luta. E aí hoje chegou, já começou com óleo de alegria o dia. A gente começou o dia com óleo de alegria. E ontem, quando eu orava à noite, veio no meu coração, agora é só palavra de vitória. Agora é só boa notícia. Agora é só óleo de alegria. Agora é mais profundo. Agora é crescer mais. Agora é me preparar para algo melhor. Agora é hora de aperfeiçoar aquilo que Deus tem para mim. De ser mais íntimo dEle. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje Deus quer tirar o sapo da sua vida. O sapo. O sapo, pastor, o que tem a ver com o que você está falando? Então, vamos lá. Êxodo capítulo 8, versículo 8. Hoje, Deus vai tirar o sapo. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor, pede aí para o seu Deus, por favor, vem cá, que tires as rãs de mim e do meu povo.
Depois eu deixarei ir o seu povo para que vocês sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tens a glória sobre mim. Você é que manda. Você é o Faraó. Quando é que orarei por ti e pelos seus servos e por teu povo para tirar a rã de ti da tua casa, de sorte que fiquem no Nilo? Moisés falou: você que manda. Quando você quer que eu ore? Para que saia a rã do seu povo. E aí, Faraó respondeu: amanhã. Amanhã? A casa está lotada de rã. Você está lá com o servo de Deus, do Deus vivo, aquele que pode resolver tudo, o seu problema imediatamente. E você está falando, amanhã? É hoje, igreja. Você quer passar mais uma noite com sapo? Você quer passar mais uma noite cheio de rã na tua casa? Eu já ouvi gente falar assim, não, pastor, eu vou mudar. Não, eu vou melhorar. Mas por que não agora? Por que não já? Você está esperando o quê? Amanhã. Amanhã. Mês que vem. Ano que vem. Prometo. Mas quando é que você vai frequentar o culto? Não, então, sabe o que é? Não está dando, mas amanhã. Fica com a rã mais um tempo na tua casa. Fica com o sapo mais uma noite. E aí Moisés falou, tá bom então, vai ser feito como você falou. Que eu tenho certeza que Moisés mesmo pensou assim, ele vai pedir agora. Por favor, me livra dessa peste. Amanhã. Dormiram com o sapo. E o sapo morreram dentro da casa deles e fedia. Fedia. Se o sapo morrer dentro da tua casa, o problema vai ser maior. Porque ele vai cheirar mal. Deus está falando, quando é que você quer que eu faça? Quando é que você quer começar um envolvimento maior comigo? Quando é que você quer começar a ter intimidade de verdade? Quando é que você vai parar de procrastinar e você vai realmente tomar um posicionamento de filho de Deus? Se você quiser ficar com o sapo na tua casa mais um tempo, amanhã. Mas em o nome de Jesus, hoje é noite de mudança. Hoje acabou. Hoje tudo vai se fazer novo. Hoje é óleo de alegria. Mas pastora, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. E diz também, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então tem uma cruz. Tem coisa que não vai ter solução. Tem coisa que não depende de nós. O nosso Deus, ele pode todas as coisas, mas ele não mexe no livre-arbítrio. Então, ele só vai transformar alguém que queira ser transformado. Você entende isso, irmão? Ele não te obriga a mudar. Ele não toma você na marra e fala, chega, eu vou te mudar. Ele só muda alguém que queira ser mudado. Que aceite que Deus entre para mudar. Que peça, Senhor, vem e me transforme. Então, às vezes, a pessoa é casada com alguém e aquela pessoa não vai... carrega a tua cruz e vai. Mas tem uma doença há anos e não sai. Carrega a tua cruz e vai. Mas o que você está querendo dizer então? Eu estou querendo dizer que mesmo na cruz, mesmo com a tristeza, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, o Senhor vai derramar óleo de alegria. Eu quero dizer que mesmo com problemas, mesmo com coisas que não dependem só de nós, mesmo buscando, às vezes, algo que possa transformar a situação e não vendo uma saída,
Deus está dizendo hoje, se você estiver mais íntimo de mim, se a gente estiver comunicação, se a gente estiver se comunicando das melhores formas, se você estiver entendendo o meu amor e eu entendendo o seu, eu vou derramar óleo de alegria. Não importa a circunstância, não importa o que acontecer, não importa o que estiver acontecendo, é paz em meio ao caos. Mas o mundo está despencando, é paz em meio ao caos. Abram comigo em Isaías 61. De 1 a 3. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Hoje é noite de libertação daquilo que está te cativando no pecado, no sofrimento. Ah, não. O que depender de mim, eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz, porque eu tenho um Deus que me prometeu que vai derramar óleo de alegria. Mas se tudo ao meu redor estiver caindo, Deus vai derramar óleo de alegria. Mas e se eu ainda estiver carregando a minha cruz? Deus vai derramar óleo de alegria. Não importa qual seja a circunstância. Porque o Senhor me ungiu, eu não terminei, acho que terminei? Me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar libertação dos cativos e a abertura de prisão aos presos. Hoje é libertação. Sai daquilo que te aprisiona. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos aqueles que estão tristes, todos aqueles que choram. Próximo. E ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê um ornamento ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de tristeza, veste de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que vocês se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Óleo de alegria. Mas eu tô com a minha cruz. O Senhor hoje vai derramar óleo de alegria. Óleo de alegria. Chega de tristeza. Chega de angústia. Chega de ficar preso naquilo que o diabo tem para nós. Hoje é noite de óleo de alegria. Em nome de Jesus, levanta. Começa a glorificar. Começa a buscar o Senhor. Vai adorando, vai buscando. Porque hoje é noite de você aprender mais. É de se aprofundar mais. É de conhecer mais, é de louvar de uma forma ainda melhor, porque o Senhor vai dar o óleo de alegria. Deus abençoe em nome de Jesus.